tarde, meus amores. Aula de História e vamos falar sobre o período pré-colonial. Quando foi esse período pré-colonial? Foi por volta de 1500 a 1530, no período das grandes navegações. O que foi esse período pré-colonial? Nas grandes navegações, nós vimos que Portugal e Espanha estavam em busca de novos caminhos, novos percursos para chegar às Índias, atrás de especiarias. E aí acabou que na expedição que Portugal fez, eles chegaram ao Brasil. Só que na época, o Brasil, eles não tinham ainda encontrado metais, né, como o ouro, como o cobre, eles não sabiam ainda da existência. Então, eles continuaram a investir no comércio das especiarias, porque para eles era muito mais lucrativo. Mas eles não deixaram o Brasil 100% de lado. O que eles fizeram? Eles, em 1501, um grupo liderado por Gaspar de Lemos, ele foi até o Brasil, chegou a nomear algumas regiões, como Rio de Janeiro e Bahia, e nesse período ele confirmou a presença do pau-brasil. O pau-brasil, nessa época, era conhecido como Ibirapitinga, pelos indígenas. Então, os indígenas chamavam o pau-brasil de Ibirapitinga. Por que Ibirapitinga? Para os indígenas, era considerada madeira vermelha, porque era do pau-brasil que eles extraíam aquela tinta vermelha para poder tingir os tecidos. Então, em 1501, um grupo liderado por Gaspar de Lemos confirmou a presença do pau-brasil no território da Ibirapitinga no Brasil. Só que, nesse período, como eu falei antes, ficava muito caro para eles, e não, na verdade não é que ficava caro, não era lucrativo a exportação do pau-brasil para outros lugares, porque acabava sendo mais caro. Para eles, nessa época, o que dava mais lucro eram as especiarias. Então, a rota marítima, nas grandes navegações, nessa época, eles continuaram atrás das especiarias e depois de descoberta o pau-brasil, 2 anos mais tarde, um explorador chamado Gonçalo Coelho, ele acabou criando uma feitoria no litoral fluminense que servia para que era utilizada para o armazenamento das toras de madeira. Por que eu estou falando tudo isso? Na época que o Gaspar de Lemos achou o pau-brasil, ele começou, houve o processo de escambo. O que é o escambo? Era a troca. Então, nesse período, o Brasil, ele não era, como é que fala? Ele foi ficado de lado, né? Mas ele continuou a exportação da madeira para outros lugares. Só que, como o Brasil era habitado pelos índios, né, pelos indígenas, o que aconteceu? Os portugueses fizeram uma troca com os indígenas. Os indígenas traziam a madeira, traziam o pau-brasil para o litoral, né, que era para a costa ali perto da onde eles vinham com os navios, e em troca os portugueses davam outros produtos para eles, por exemplo, machado, produtos que eles não tinham, né, espelhos.
e várias outras coisas como nós estudamos. Por quê? Porque aí surgiu o escambo. Então, o período pré-colonial é o período do escambo. Por isso que dizem que nessa época os portugueses não exploraram os indígenas, porque existia essa troca. Os índios davam as madeiras e os portugueses davam outras especiarias, outras mercadorias. Aí o que acontece? Em 1501, Gaspar de Lemos descobriu. 2 anos depois, Gonçalo Coelho, ele firmou uma feitoria, ele criou essa feitoria. O que era a feitoria? No litoral, né? Gente, essa feitoria era um local que eles armazenavam as madeiras, eles armazenavam as solas. Por quê? Como eu disse, eles continuavam o quê? Explorando, eles continuaram o comércio deles, mas nas especiarias, né? Do cravo, da pimenta, de cerâmica, essas outras especiarias. E aí, como eles tinham esse combinado com os índios, né, do escambo, os índios coletavam a madeira, deixavam lá, aonde? Nas feitorias. E os portugueses vinham e pegavam as madeiras já prontas. Só que o que acontece? Passadas as primeiras décadas, o interesse de outras navegações de outros países europeus começou a ameaçar os domínios dos portugueses. Então, mais ou menos por volta de 1526, o rei Dom João III ordenou que as expedições fossem mais... elas fossem incumbidas de expulsar, né, essas embarcações. Por quê? Os outros países começaram a invadir o Brasil. E aí, Dom João III, né, fez com que expulsasse essas embarcações. Então, em 1530, que é o final já do período pré-colonial, Martim Afonso de Souza foi enviado com o objetivo de quê? De iniciar a primeira tentativa de exploração mais profunda do Brasil. Então, foi nesse período que eles começaram a meio que colonizar o Brasil. Trouxeram a mão de obra, trouxeram outras pessoas para poder ajudar nessa expedição. Qual era a tarefa do Martim Afonso? Era busca de metais preciosos, era núcleo de novos povoamentos, também ele tinha como é que fala, gente? Um dos objetivos dele, né? Uma das missões dele era expulsar qualquer estrangeiro que tivesse ali naquele território. E aí ele formou 2 grupos, um que foi para o norte e outro que foi para o sul. Então, mais ou menos em 1532, eles começaram já a criar vilas, né? Criou a Vila de São Vicente, que foi o primeiro núcleo e que deu origem à cidade de São Paulo. Então, o período pré-colonial, né, só fazendo um apanhado, foi o quê? Foi um período onde eles começaram a explorar as riquezas do Brasil através do pau-brasil, que era o quê? Era uma madeira que, além de tudo que a madeira fazia, eles ainda extraíam essa tinta vermelha. Então, se vocês olharem, a roupa dos reis, das pessoas, né, que tinham condições, eram vermelhas. Por quê? Por causa da extração do pau-brasil. Só que nessa época eles não tinham tanto interesse na exploração. Por quê? Porque eles estavam atrás das especiarias. Eles não sabiam de todas as riquezas que o Brasil tinha. Até 1526, aonde eles mandaram...
aliás, 1526 não, em 1532, ele mandou a Martim Afonso vir e realmente investigar todas as riquezas que tinha no Brasil. E aí foi aonde começou o período já colonial. Colonial vem de quê? De colônia. Então o período pré-colonial foi antes deles colonizarem o Brasil. Então nessa época de pré-colonial, eles apenas extraíam o pau-brasil e foi onde começou o escambo. A troca do pau-brasil com mercadorias que vinham dos portugueses. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero que vocês peguem o livro agora, lá na página 139, e vocês vão estar lendo o texto, né, com mais precisão. Depois vocês vão responder os exercícios até a página 150. Qualquer dúvida, eu estou aqui. É só mandar uma mensagem ou aqui na plataforma ou pelo meu WhatsApp. Um beijo e até o próximo vídeo.